gente sabe que quando os pais se separam, a separação sempre é uma situação delicada para os filhos, né? Então, as pesquisas mostram que filhos de pais separados, de uma forma geral, acabam tendo resultados um pouco piores no bem-estar, né, do que pais das famílias intactas, que a gente chama, tá? Só que essa Uhum. separação, ela pode ser menos danosa para o filho, ou pode ser algo extremamente danoso, difícil para esse filho, né? Dependendo da Sim. forma como ela é feita, essa separação. E aí você falou da alienação parental. O que que a gente chama da alienação parental foi o conceito que foi criado pelo direito, na verdade, não é da psicologia, né? A gente já tinha, a psicologia já fala disso, principalmente a psicologia sistêmica, dessa relação, essa triangulação de colocar um filho num lugar desses conflitos, né? O conflito de lealdade, que a psicologia sistêmica já fala há muito tempo, do filho se colocar tendo que escolher um dos pais, né? Então, a gente já fala disso, já tem alguns termos assim dentro da psicologia. E aí o direito trouxe essa ideia assim dos últimos anos de conceituar isso, principalmente para colocar isso na lei, né, que hoje é um crime, alienação parental. Apesar Uhum. de estar tendo uma proposta para alterar essa lei, né? Agora o Congresso tem várias pessoas que querem alterar essa lei da alienação parental, que é uma lei específica, porque dizem que é uma lei, enfim, tem toda uma questão política aí, dizem que é uma lei que prioriza o abusador, enfim. Então, tem várias mães, principalmente o movimento de mães, que quer tirar essa lei, que quer que isso não Ó, se seja mais lei, a alienação, o crime da alienação parental. Inclusive, a gente sim. está, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, a gente está nesse movimento para tentar manter essa lei, né? Porque foi um avanço, não é perfeito, mas é um avanço, pelo menos a gente poder mostrar que isso é um crime, né? Porque quando Sim. um pai, uma mãe, um pai coloca o filho neste lugar, de que ele não pode amar o outro, de que ele não deve estar com o outro, de que não tem liberdade para estar com o outro, sem uma justificativa, isso gera um dano muito grave na criança, tem um dano psicológico, né? Muito sério. Então, um pai e uma mãe não podem fazer isso. Então, Ah, então, a gente tem falado muito ao conceito do direito, mas que a gente acaba, dentro da psicologia jurídica, utilizando também. A maior parte das avaliações que os juízes nos pedem para o psicólogo jurídico é avaliar se tem indício de alienação parental, né? Ou seja, sim. se um dos pais está fazendo esse processo de alienação parental com a criança. Então, esse é o principal aspecto que a gente avalia na maioria das perícias, assim, 99% das perícias, das avaliações em várias de família, a gente avalia essa questão da alienação parental, o que é Ah, bem complexo, tá, de se avaliar, porque às vezes é, a criança não gosta, não quer ficar com o pai, porque o pai é inadequado mesmo, porque o pai não desenvolveu uma relação com a criança, às vezes tem violência no meio, e às vezes tem alienação também, né? Então, pode ter tudo isso junto, pode ser só alienação, enfim. Então assim, quando tem alienação parental, a criança sofre muito, obviamente, assim, né? Ela tem um sofrimento muito grande, porque ela não se sente livre e a gente fala na psicologia que ela fica cindida, né? Fica dividida. sim. Então, ela não fica como se ela não pudesse estar inteira, ela fica num lugar que não é o dela, que ela tem que, ela se sente obrigada a escolher um dos pais. Então, tem um dano muito Sim. sério. Não sei se você já viu um documentário, é A Morte Inventada. É muito legal esse documentário, eles fizeram entrevistas com adultos, já adultos, que Uhum. passaram por alienação parental quando eles eram crianças. Ah, E aí sim. contam como foi a experiência de se sentir afastado dos pais, é bem interessante. Dentro da psicologia jurídica, a gente tem várias formas de atuação, tá? Isso é interessante a gente falar, né? Uma das atuações do psicólogo jurídico é a avaliação psicológica, que quando a gente faz avaliação dentro de um processo judicial, a gente chama de perícia psicológica, tá? Que é uma avaliação específica para responder a uma questão judicial, né? Então, uma das coisas que a gente faz é fazer essa perícia psicológica, que é essa avaliação.
Mas existem também outras formas de atuação quando existe uma alienação parental além da avaliação, tá? Por exemplo, a gente pode fazer, o que eu fazia quando eu atuava no fórum, também eram oficinas de parentalidade, que é de fazer um trabalho de prevenção, né? Então, as pessoas, com os pais que entraram com processo judicial, fazer esse trabalho de prevenção, explicar o que é alienação, explicar os danos que isso causa nos filhos, enfim, né? É um trabalho também que pode ser feito pelo psicólogo. Inclusive, eu passava partes desse documentário para os pais, que você vai ver que é bem mobiliza bastante, assim, ouvir os Aham. filhos falando disso. Então, eles saíam mobilizados para entender o que, que o filho iria sentir, né, com isso. Então, existe isso. Existe também uma parte da atuação que o psicólogo pode fazer, que é atuar no tratamento disso, né, no tratamento desta família que está fazendo alienação parental. É algo que a gente acaba fazendo muito menos, acaba que a maior parte da atuação do psicólogo é com avaliação mesmo hoje, mas também é possível a gente fazer esse trabalho, assim, do tratamento dessa alienação. Então, a gente pode usar várias estratégias da mediação. Eu tenho feito também trabalho com justiça restaurativa, com círculos de paz com as pessoas, né? Porque a alienação, ela Aham. é um sintoma de um conflito anterior, né? Então, Uhum. a mãe ou o pai que está fazendo isso porque tem uma questão anterior que está mal resolvida ali, né? É uma forma de vingança. Então, se você não trabalhar aquilo lá, o que está por baixo, aquilo também não melhora aquele efeito, né? E essa é uma grande crítica, assim, dos psicólogos para só fazer uma lei e pronto, né? E criminalizar. Porque não adianta se você disser para a mãe, olha, agora você não pode mais fazer alienação parental porque é crime, né? Ela pode até não fazer explicitamente, mas ela não vai mudar internamente o que ela sente. Às vezes ela vai passar de alguma forma isso para o filho. Se ela não fizer se não passar por um tratamento, por um entendimento, porque é um processo que ele não é só um ato criminoso, tem a ver com o funcionamento dela, do que ela está sentindo também, né? Eu estou falando de mãe, mas pai também faz alienação parental, né? Os Sim. outros podem fazer, enfim. Então, tem isso que também eu acho que é importante a gente pensar, enquanto formandos, que também o psicólogo pode trabalhar nessa linha, né, do Aham. tratamento, da prevenção, que eu acho que é uma coisa nova e que pouca gente está fazendo, sabe, esse trabalho, né? Mas, assim, a avaliação em si, né, então, a perícia psicológica, tá, que foi o que você me perguntou, né? Uhum. Como é que a gente identifica, como é que a gente vai fazer essa avaliação? A avaliação pericial em vara de família envolve várias coisas. Então, a gente vai fazer entrevistas com todas as partes, com o pai, com a mãe, com o filho. Se tiver que chamar outras pessoas, a gente também vai chamar. O objetivo da avaliação pericial é entender assim: tem duas coisas diferentes na alienação parental. Uma são, uma é os atos de alienação parental, ou seja, se alguém está fazendo alienação parental, tá? E aí a gente Uhum. tem bem específico na lei da alienação parental o que, que são esses atos, né? Então diz lá, não permitir que o outro genitor visite o filho, ou falar mal do outro genitor na frente do filho, tem vários atos lá bem específicos, né? Dificultar, mudar de cidade, se informar, nananã, né? Enfim, Uhum. então existem essa questão que são os atos da alienação parental, e tem uma outra coisa que é a síndrome da alienação parental. Não sei se você já ouviu falar, a SAP, Não, né? A não. síndrome da alienação parental, que é quando a criança está alienada, né? Então é quando, porque um pai, uma mãe pode fazer isso, pode falar mal do outro para a criança, pode não permitir o contato, pode fazer tudo isso, mas a criança continuar gostando do pai e da mãe, querer vê-lo, né? Ou ela pode fazer isso e a criança começar a falar mal também do outro genitor, não querer ver ele de jeito nenhum, achar que ele é ruim, mudar a imagem dele, né? Que seria essa lavagem cerebral, assim. Então, Sim. a gente precisa avaliar se tem essas duas coisas ou se tem uma só, né? Então, se tem o ato da alienação parental, se alguém está fazendo isso, e como a criança está, se ela está alienada já ou não, tá? Às vezes pode ter só um, às vezes pode ter só, só alguém está fazendo, a criança não está alienada, às vezes pode ter os dois.
Ou às vezes pode acontecer, já vi acontecer em avaliações, a criança está alienada no sentido de não querer ver o pai, de generalizar tudo que é ruim do pai, mas isso não ser uma consequência de um ato da mãe, por exemplo. Tá? Isso é algo dela, que aconteceu algum fenômeno e ela generalizou de alguma forma, então ela tá sentindo, tá com essa SAP, né, com essa síndrome de alienação parental, tá? Então, o que Uhum. a gente vai fazer na avaliação? Vai tentar identificar isso tudo. Como é que a criança está em relação ao pai e à mãe, como é que ela se sente. E aí a gente tem orientações bem específicas, assim, de como ver quando a criança está com SAP, como a gente avalia isso, tem alguns protocolos que a gente utiliza para fazer essas avaliações. E o importante, assim, é fazer uma entrevista com todo mundo, entendendo o que está acontecendo, fazer também essa avaliação com as crianças, as entrevistas, para poder identificar esses aspectos da alienação parental, né? E eu acho que é bem importante entender também o que está acontecendo com essa família, como é que é a dinâmica dessa família, quais são os conflitos, porque é bem curioso que às vezes é uma família que está vindo bem, mas de repente aconteceu alguma coisa e aí começou em determinado momento a alienação parental. Então, o que Uhum. está acontecendo? Quais são os conflitos que estão por trás disso, sabe? Porque, como eu falei, né, a alienação parental ela é só um sintoma. Quando a gente faz uma perícia judicial, essa avaliação, já é um caso litigioso, tá? Já é o pai Ah, que está com conflito, pai e mãe, para a vara de família, em que o juiz pede uma perícia. Por quê? ah, Porque é sim. sinal que, se os pais estiverem de acordo, o juiz não vai pedir uma avaliação psicológica. Eles não vão pedir, a menos que seja alguma coisa muito excepcional. Pode acontecer, mas alguma exceção, né, de alguma coisa muito específica que o juiz fica em dúvida que ele vai pedir. Mas, em geral, a maioria dos casos, 100% dos casos que vão para a perícia, os pais estão em litígio, né? Ou seja, Ah, um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. Então, eles estão em disputa pela guarda, né? Ou sim. por visitas, ou enfim, uma coisa eles estão disputando, tá? Judicialmente, né? E aí, geralmente, então, o juiz pede para a gente fazer, então, essa avaliação. E uma das questões, não é só essa, mas a principal é se tem a presença de indício de alienação parental, né? Ah, Nesses casos de litígio. Não existe um roteiro específico ou testes específicos para uma avaliação, tá? Porque cada caso é um caso. Então, a gente vai ter que avaliar cada caso e aí você fazer um roteiro. Existe, por exemplo, uma, como é que é o nome daquele? Tem um protocolo específico que foi montado por uma psicóloga para fazer mais ou menos um roteiro, assim, mais ou menos não diretivo das entrevistas, tá? Para alienação parental, né? uhum. É a SARP, acho que é, mais ou menos isso. Mas é um roteiro mais ou menos não diretivo, mas não tem um roteiro específico. Ah, tem que fazer tais testes, até porque não existe teste para alienação parental, tá? A gente vai usar o teste para identificar algum Ajudar. aspecto, para ajudar. Isso vai ser um Sim. elemento a mais. Então, por exemplo, eu quero saber se essa criança está em sofrimento psíquico, qual o nível de sofrimento dela. Aí o HTP pode me ajudar a me mostrar isso, né? Então, eu vou ver como é que ela está lidando. Tem uma parte do HTP que fala da relação familiar, principalmente a casa. Então, tem os elementos que são interessantes, que mostra se ela está sentindo pressão no ambiente familiar ou não, enfim, né? Que é interessante, mas eu não posso me basear só nisso, nunca, Sim. né? Bem como assim, eu uso também muito, eu gosto muito do Rorschach, principalmente com os pais, porque o Rorschach é um teste bem complexo, ele te dá todo um funcionamento psicológico da pessoa. Então, você pode ver se a pessoa tem até uma psicopatia, se tem algum narcisismo extremo, enfim, mostra bem como a pessoa funciona. Então, eu gosto de usar, às vezes, não é em todas as avaliações, até porque é muito trabalhoso, o chá é super trabalhoso para corrigir, né? Então, às vezes, eu uso com os pais, aí, com os adultos, tá? O chá. Tem outros testes também que a gente pode usar, o de pirâmides, é legal, ele é rápido, relativamente fácil de corrigir. Com adultos também dá para usar, se eu não me engano, acho que dá para usar com crianças.
Com crianças a gente não tem muito teste, assim. Só que o teste ele vai me dar uma questão emocional, porque os testes, eles são, a grande maioria dos testes que a gente tem são testes da clínica, né? Então, eles não são Uhum. testes focados em questão jurídica. Então, o Ah, teste sim. ele vai me dizer assim, essa criança tem muita ansiedade, tá? E aí eu vou ter que relacionar esse dado com o resto. O fato dela ter muita ansiedade não vai me dizer que ela está sendo alienada ou não. Eu vou ter que entender o que que eu preciso avaliar nesse caso, né? Então, por exemplo, a mãe tem indício de psicose. Bom, então eu vou ter que, às vezes, fazer um teste para avaliar se tem isso ou não, ou eu tenho que ver como é que está a criança. Então, cada caso vai ser um caso, tem que ir entendendo, e às vezes durante as primeiras entrevistas que eu vou talvez pensar se eu vou aplicar algum teste, se eu vou precisar, se eu vou fazer atendimento conjunto, por exemplo, com a criança, com o pai, se eu vou fazer alguma outra intervenção diferente. Também a gente pode fazer algumas intervenções no meio da avaliação, tipo atendimento conjunto, para ver como é que a criança fica junto com o pai, como é que a criança fica junto com a mãe, como é que se tem uma mudança do comportamento ali, sabe? Então eu vou Aham. planejando conforme eu vou conhecendo também nas primeiras entrevistas aí, a gente planeja mais ou menos um roteiro para fazer essa avaliação, né? Que não Uhum. pode ser muito longa também, até porque assim, não é um acompanhamento, é uma avaliação, então ela tem que ter início, meio e fim, né? Tem que ter uma Aham. finalização. Então a gente precisa ter bem claro assim o que que eu estou fazendo e focar bem na questão que eu quero investigar, né, avaliar. O perito, o psicólogo que vai atuar como perito, que vai fazer essa avaliação judicial, ele vai estar trabalhando para um juiz, tá? Então ele vai fazer essa avaliação a partir de um pedido do juiz, né? E do juiz da vara de família, no caso, como a gente está falando em vara de família, né? Tá. Então, o juiz da vara de família é que vai decidir quais casos ele vai solicitar perícia ou não, tá? Ele que vai decidir, né? Então, o juiz é soberano, o promotor também pode solicitar a perícia, né? O juiz pode solicitar quando ele quiser, tá? No momento que ele quiser, ele é soberano. Mas, geralmente, o que que eles fazem? Eles pedem nos casos mais complicados, né? Quando tem denúncia de alienação, quando tem denúncia, às vezes tem denúncia de abuso sexual junto com alienação, né? Que aí o juiz fica em dúvida se é uma denúncia verdadeira de abuso sexual ou se, por exemplo, alguém está inventando para afastar o filho do outro genitor, né? Então, Sim. geralmente, o juiz acaba pedindo nos casos mais complexos, que ele não consegue resolver sozinho, né? Essa avaliação judicial. Então, daí o juiz é que vai mais ou menos decidir, né? Eu acho que a área da psicologia jurídica é uma das áreas que mais está crescendo no Brasil, sabe? Então, a gente é uma área nova que nos últimos anos cresceu muito e tem muita demanda. Então, você vê em Foz, tem pouca gente, pouquíssimas pessoas que trabalham com perícia fora do fórum, além das psicólogas do fórum, que trabalham, também tem um trabalho como assistente técnica, que eu faço, que é um trabalho para ajudar o advogado no processo judicial, sabe? Então, eu acho que é uma área para quem gosta, para quem se interessa, muito promissora, assim, porque tem poucas pessoas que conhecem um pouco disso e querem trabalhar com isso, né? Uhum. E a gente pode trabalhar tanto o psicólogo do fórum mesmo, que é concursado, ou se for contratado, dependendo da cidade, como também o juiz, eu também faço processo, faço perícia particular, então o juiz encaminha e aí as partes pagam, né, a perícia, então também é uma coisa que a gente pode fazer. Também pode fazer, como eu te falei, esse trabalho de assistente técnico, e aí você trabalha para uma parte, isso é legal, é ético também, se a gente seguir toda a fundamentação do trabalho do assistente técnico. Então, você pode ajudar uma parte, até ajudar também, eu tenho feito muito isso com advogados, assim, o pessoal me pede sugestão, orientação, sabe? Então, por exemplo, assim, o pessoal me liga, eu tô com um cliente aqui que quer entrar com processo, porque não está vindo a criança, só que a criança tem 3 anos de idade, você acha que é adequado ele ir lá na outra cidade, buscar ele para cá ou não? Será que eu peço isso ou não?
Então, assim, são questões que eles não sabem porque tem a ver com a psicologia, né? Então, eles não Ah, sabem sim, se é bom, se não é. Então, esses dias uma advogada me ligou, tem uma criança que é autista, e o pai quer guarda compartilhada, quer ficar meio a meio, metade, morar metade na casa da mãe, metade na casa do pai. Você acha que eu sim. peço isso ou não? Nesse caso, não seria indicado, né? Uma criança autista precisa de uma rotina. Então, apesar de minha pesquisa do mestrado foi sobre essa guarda meio a meio, essa guarda que fica metade do tempo com cada um, né? E eu sou super favorável, mas em alguns casos ela não é indicada. Então, por exemplo, uma criança que precisa, uma criança autista precisa de uma rotina específica em cada casa. Então, não vai ser bom para ela, né? Mesmo que os pais Sim. estejam bem, sem conflito e tal. Então, essas orientações, assim, que às vezes os advogados precisam, eles não sabem, eles não têm noção, né, de psicologia, como a gente não tem também do direito, É, né, sim. e aí eles não têm muito a quem recorrer, isso eu acho que é uma coisa muito legal, que a gente poderia trabalhar mais com advogados. Eu tenho umas duas, três advogadas que eu trabalho, que a gente planeja dentro de um tempo fazer um trabalho preventivo, assim, com o cliente que chega já fazer antes de ir para o litigioso, fazer uma mediação, sabe? Esse trabalho antes, né? Então, você pode, Sim. por exemplo, um psicólogo pode trabalhar no escritório de advocacia tranquilamente, né? Fazer essa parceria também e essa Legal. assessoria para eles. Então, isso é, por exemplo, é uma área que ainda é pouco desenvolvida aqui no Sul. Em outros lugares, em São Paulo, já é bem comum os advogados de família terem um psicólogo que ajuda, que assessora e tal. Mas aqui ainda é pouco desenvolvido isso, né? É, então, é bem diferente, assim, quando o psicólogo está dentro do processo judicial, até para proteger um pouco a criança. Às vezes são Isso. orientações simples que a gente pode dar de como facilitar a visita, como facilitar esse processo, sabe, do contato, né? Que a gente pode ajudar para que isso seja menos traumático, até esse processo judicial, quando vai para o judicial, né, quando vai para o litígio. Então, essa, por exemplo, é uma área que eu acho que é bem interessante. Eu sempre falo, Legal. uma coisa que eu quero desenvolver ainda, é a área da clínica jurídica, da clínica forense, que a gente Ah, também não sim. tem no Brasil, tem pouquíssimas coisas no Brasil. Tem lá na universidade que eu fiz mestrado, tem um núcleo de clínica forense, mas é pequenininho, assim, é o único lugar que eu conheço do Brasil que tem. Mas nos Estados Unidos o pessoal já trabalha muito com isso, que é uma clínica voltada para o processo judicial. Então, Que por exemplo, legal. porque não é clínica, hoje o que que acontece? O juiz encaminha um caso de alienação, isso é um problema. O juiz pega o laudo lá, viu que tem uma alienação parental, tá? Que a mãe está fazendo alienação grave com o filho. É muito complicado você trocar a guarda, alguns casos até trocam, porque tem alienação, então troca a guarda, mas em geral isso precisa ser trabalhado, né, com as partes. O que que acontece? Os juízes encaminham para um psicólogo, geralmente não, então a criança, a mãe, o pai tem que passar por psicólogo, né? E aí vai Uhum. para um psicólogo clínico que não conhece a dinâmica da alienação parental. Eu já vi assim várias psicólogas acontecer isso aqui em Foz. E aí o que que acontece? A mãe chega na sessão, fala, manipula, fala mal do pai e a psicóloga acredita. E às vezes tem psicóloga que inclusive faz a denúncia pela mãe. Então, por quê? Porque ela não conhece o processo da alienação parental, não conhece essa dinâmica da alienação parental. Todo Nossa, dia me ligam, e aí já tive psicólogos que eu defendi no CRP, porque daí o pessoal entra com processo contra a psicóloga. nossa. Porque, porque aí, assim, por exemplo, a mãe leva, todo dia isso acontece, né? A mãe pega a criança e leva numa psicóloga comum, tá? Marca com você lá no seu consultório e diz assim: ó, eu quero que você fale com ele porque ele não quer ver o pai. E eu quero que você escreva um relatório que ele não quer ver o pai, tá? Só que a criança vai falar para você: não, realmente eu não quero ver meu pai, eu odeio meu pai, ele não faz nada de bom. Só que essa criança está sendo alienada. Ou seja, ela está sofrendo uma lavagem cerebral para falar isso, né? E essa psicóloga que não sabe disso, acha, a gente não aprende isso na faculdade, né, Rosalina? Então, a psicóloga Sim, acha que o que a criança fala é verdade, que isso também é um mito, isso não é verdade, a criança ela pode estar sendo influenciada, né? Pode mentir, pode ter falsa memória. claro. E aí, essa psicóloga escreve um laudo dizendo que tem que ficar longe do pai. Já peguei uns três laudos assim, tá?
que o pai faz? Coloca no conselho de psicologia, ela começa a responder processo já dentro do conselho, porque ela fez algo antiético mesmo, falando de alguém que ela nem sequer atendeu, né? Eu pego Sim, assim, eu recebo um por semana de advogado falando, Luciana, isso aqui pode, ou outros psicólogos me falando como é que foi feito, enfim, ou até psicólogo pedindo para ajudar a defender depois o conselho, né? Então é um sim, problemaço isso. E o que eu sim, digo dessa clínica forense? Então, é uma clínica de psicólogos que conhecem o fenômeno do judicial, do que está acontecendo. Então, é diferente de uma família que está em alienação ser encaminhado para um psicólogo que conhece o fenômeno da alienação, sabe? Que vai trabalhar isso. Não é uma terapia de família, não é uma terapia individual, é uma terapia, é uma clínica forense que é diferente da clínica comum que a gente já faz, né? Porque na clínica surge muito esses casos, né? Então, tem muitos surge. casos, principalmente que atende criança, que a pessoa está com processo judicial. Então, às vezes, até para a psicóloga saber o que é realmente verdade, o que não é, sabe? A gente não tem esse olhar muito investigativo, a gente não aprende a fazer isso, né? A olhar o Sim, fato, a gente aprende muito na psicologia a olhar para o subjetivo, então a gente não tem muito é, isso de olhar realmente o que é fato, o que é verdade, o que é mentira, né? O que é sim, fantasia, o que é uma falsa memória, quais são os aspectos da falsa memória, sabe?